Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo mais para vocês e hoje estamos com o canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você aí que apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os. Muito importante, hein? Você deixa o seu comentário, a sua opinião, que vai ajudar os nossos pessoas. Então, deixa aí o seu bom dia, boa tarde, oi. Gilmar Mendes não está bem. E aqui não é um ataque, não é nem uma crítica, é uma constatação depois de observar o teor das suas falas, após ele descobrir que o seu nome havia sido colocado no inquérito da CPI do crime organizado para ser indiciado. Por incrível que pareça, até agora o que melhor se comportou com tudo isso foi o Alexandre de Moraes, que não esbravejou, não soltou nada, não fez, por enquanto, nenhuma declaração. Dias Toffoli já foi direto falando que vai caçar e tornar inelegível esses senadores que se atrevem a querer investigar ministros do STF ou criticar a Suprema Corte porque eles estão destruindo a democracia. Gilmar Mendes também fez uma ameaça no finalzinho do seu tweet, dizendo que vai colocar também uma investigação, vai pedir para o Gonê, outro indiciado no relatório, para investigar Alessandro Vieira por abuso de autoridade. Mas teve outros trechos da fala do Gilmar Mendes que mostram claramente que ele não está bem. Eu me refiro do ponto de vista clínico. Ele ataca um ex-procurador-geral da Justiça, da República, desculpa. Ele faz ameaças, ele entra num papo de gangster, que você tá me ameaçando, você não sabe com quem você tá lidando. E depois ele começa a chorar falando de como era o Senado antigamente. Assim, não. São 3 trechos que mostram claramente que é a primeira vez que eu vejo o Gilmar tão desestabilizado como ele está agora. Nem quando o Barroso xingou ele de tudo que é nome, vocês viram esse vídeo, né? Eu vi o Gilmar Mendes desse jeito que ele está agora. Vamos lá. Lavajatismo lembra Moro, lembra Dallagnol, lembra Janot, de triste memória. Ou alguém não sabe que às 3 horas da tarde, Janot já estava bêbado. Aqui ele está falando de um ex-procurador da República, procurador-geral da República, Janot. Aqui ele está acusando o cara de estar bêbado às 3 horas da tarde. Olha a forma que ele fala com alguém que exerceu um alto cargo do judiciário brasileiro. Mas calma, agora vamos ver um papo de gangster. Me fala se isso aqui não parece um gangster quando está encurralado. Sabem? Adoro ser desafiado. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Mas outros se acoelham. Tem medo. E a assombração, também dizemos no interior, aparece para quem acredita nisso. Então é preciso que a gente esteja atento, inclusive para dizer para aqueles que têm medo de assombração que eles não existem, que são fantasmas, que não amedrontam, que são fantoches. Agora. Eu sou um aluno. Agora, o momento sentimental. Porque ontem a sessão da segunda turma foi usada justamente para se defenderem, tá? Não sei nem o que foi votado ontem. Foi uma sessão apenas de autodefesa. Vamos lá. Do Senado. Eu constituí a minha vida indo ao Senado, em 76, ouvindo Paulo Brossard, Marcos Freire, Jabas Passarinho, Petrônio Portela, Franco Montoro. Era uma gente de um outro formato, de uma outra estirpe. Aprendi muito com eles. E nesse momento ele está ofendendo todo o Senado brasileiro. Presta atenção nisso, gente. Se essa gente já não sabe nada, podem ver os filmes, os discursos. Podem aprender muito. Eu já tive a oportunidade de dizer ao Moro aqui: aproveite a biblioteca do Senado. Ela é útil, ela ensina.
mas é preciso que as pessoas leiam. Também a videoteca do Senado pode ajudá-los. Se não tem mais gente daquela estirpe... Se não tem mais gente daquela estirpe. Mas você está testemunhando o ministro da Suprema Corte ofendendo 81 senadores? Não, peraí, acho que ele vai fazer uma exceção. Ou se tem poucos... Ah, não tem uns poucos daquela estirpe, mas a maioria não presta. É bom que se mire no exemplo do passado. Eu diria a mesma coisa dos ministros da Suprema Corte do passado. Joaquim Barbosa, os ministros antigamente, que eram comedidos, não davam entrevistas, não voavam em jatinho, não protegiam bandido, nem corrupto, nem soltavam traficantes, nem descondenavam o chefe de um esquema de corrupção. A gente tem saudade do STF do passado também. As instituições, elas são maiores do que os componentes Nesse caso, o STF hoje, com certeza. atuais. Graças a Deus é assim. Porque a história tem os seus ciclos. Talvez a gente não esteja vivendo o melhor. São 3 momentos, tirando a ameaça que ele faz ao Alessandro Vieira, dizendo que vai entrar com um processo contra ele, um inquérito, né? Vai pedir que o PGR, mais um indiciado, ou que pelo menos foi colocado como indiciado no relatório, investiga o Alessandro Vieira. Mas esses 3 trechos mostram que o Gilmar Mendes está, assim, ele sentiu. Ele sentiu muito. Xinga o Senado inteiro, xinga o ex-PGR, que é o Janot, meu Deus. E depois faz uma ameaça, diz para todo mundo, se me chamar para dançar, eu vou dançar. Como que a gente chegou nessa lama, cara? Como que a gente chegou nesse buraco? Bom, chegamos porque a imprensa defendeu esse pessoal durante muito tempo, quando a gente estava avisando que esses ministros do STF estavam saindo da caixinha, né? Estavam destruindo a reputação da Suprema Corte para benefício próprio, não para a democracia. Mas o que aconteceu é que a imprensa nos atacou e nos ajudou a nos colocar em inquéritos. Vamos ver agora como é que a imprensa vai lidar com isso. E o Senado? Como é que o Senado vai lidar com umas falas dessa, hein? Vai se defender ou vai colocar o rabinho entre as pernas? Chegou ao fim numa terça-feira de muita tensão entre Congresso e o Supremo. Numa decisão inédita, o relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, do MDB, pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Incluiu também o nome do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Durante todo o dia, ministros do Supremo reagiram com críticas ao relatório. No início da noite, a CPI rejeitou a proposta do senador. O relatório tem mais de 200 páginas. A leitura do documento estava prevista para amanhã, mas a sessão foi adiada para que os integrantes tivessem tempo de ler o texto. A CPI do crime organizado foi instalada em novembro para investigar a expansão e o funcionamento de milícias e facções criminosas. Naquele momento, a Polícia Federal dava início às operações para combater as fraudes financeiras do Banco Master e o assunto dominou os debates da comissão. No documento final, o relator senador Alessandro Vieira, do MDB, afirmou que a CPI enfrentou enormes barreiras políticas e institucionais, levantadas na medida em que as informações sobre fatos relacionados a figuras importantes da República se avolumavam. Que os potenciais crimes comuns vislumbrados no curso das investigações podem ser também apurados pela via ordinária da persecução criminal. E sugeriu o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade. Vieira argumentou que é razoável que a decisão sobre indiciamentos se concentre naqueles fatos e indivíduos que estão fora do alcance dos meios usuais de persecução e que podem ser sujeitos ativos de crime de responsabilidade. O senador apontou que os atos do ministro Dias Toffoli, primeiro relator do caso Master no STF, foram considerados atípicos pela Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal. Alessandro Vieira citou a imposição de sigilo máximo ao processo e a lacração e acautelamento no STF de celulares apreendidos, retirando do controle pericial da PF.
Todos esses atos, segundo o relator, foram praticados ocultando-se que o ministro havia mantido relação financeira por intermédio da empresa Maridit com fundo de investimento ligado a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e também investigado na Operação Compliance Zero. Toffoli admitiu que é sócio da Maridit, junto com seus irmãos, o que, de acordo com o relator, mostra que a conexão não é remota nem indireta. Trata-se de relação negocial entre empresa do magistrado relator e fundo de investimento controlado por pessoa investigada e presa no mesmo inquérito que o magistrado relatava. O relatório também sugeriu o indiciamento do ministro Alexandre de Moraes. Alessandro Vieira citou como justificativa a relação financeira do escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro, com o Banco Master. Segundo o relator, a magnitude da remuneração, 129 milhões de reais contratados e 80 milhões efetivamente pagos, exclui qualquer possibilidade de caracterização como relação profissional ordinária ou de baixa relevância econômica. Tratando-se de vínculo de dependência financeira substancial entre a família do magistrado e a instituição investigada. O documento também sugeriu o indiciamento de Gilmar Mendes. Alessandro Vieira citou que o ministro do Supremo determinou a anulação da quebra dos sigilos da empresa Maridit, aprovada por unanimidade pela CPI. O relator também afirmou que o ministro Gilmar Mendes sabia que não era o relator natural da matéria e ainda assim proferiu decisão de modo absolutamente ilegítimo. No caso do pedido de indiciamento do Procurador-Geral da República, Alessandro Vieira afirmou que Paulo Gonet não adotou nenhuma providência concreta no sentido de promover a investigação e a eventual responsabilização das autoridades envolvidas. Pouco depois das 14h começou a sessão para a leitura do documento. Uma articulação da base do governo alterou as forças dentro da CPI antes da leitura do relatório. A liderança do MDB pediu para trocar 2 senadores de oposição, Sérgio Moro, do PL, e Marcos Duval, do Podemos. No lugar, entraram 2 petistas, Beto Faro e Tereza Leitão, dando maioria governista. O senador Alessandro Vieira apresentou recomendações para o combate ao crime organizado, mudanças na legislação, em órgãos de controle e a ampliação do repasse de recursos. Ao explicar por que a CPI passou a investigar o caso Master, Vieira falou sobre a atuação dos ministros do STF. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito se deparou com fatos extremamente graves relacionados à conduta ética de ministros, em especial da nossa Suprema Corte. Ela chega a partir da constatação de que um fundo ligado, um parceiro de crime, o Fundo REAG, foi fartamente utilizado pelo primeiro comando da capital para lavagem de dinheiro. No passo adiante, percebemos que REAG e Fundo Master dedicam uma parte significativa dos seus recursos, dos seus lucros, para a cooptação de agentes públicos, nas mais diversas esferas de poder. E, por último, chegamos à ligação documentada desse mesmo grupo com ministros integrantes da nossa Suprema Corte. O indiciamento não é um ato de condenação. O indiciamento é um registro de que foram coletados suficientes indícios de determinada conduta. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conexão Política e antes de começar a ler aqui, vamos deixar os créditos ao canal do Gustavo Gaia pra gente aí. Então, crédito ao canal do Gustavo Gaia, o link no canal dele está aqui na descrição, tá ali fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Também é muito importante o seu comentário, a sua opinião. Deixa aí um bom dia, uma boa tarde, uma vai estar nosso vídeo engajar e chegar para mais pessoas. Pessoal, como eu falei para vocês, todo dia um escândalo de corrupção, ou é ditadura, ou é corrupção, ou é imposto. Só coisa ruim tá vindo da direita. Então vamos aqui para Conexão Política.
eu falei, ele vai ter todo dia alguma coisa. Hoje, Jornal Nacional aí retornou os ministros, Gilmar Mendes, o Senado aí arrebentando Gilmar Mendes. Eu não sei como o STF ainda continua em pé, cara. Não sei como o Brasil não tá abrindo o olho para isso, cara. O Vocaro mesmo, o Moraes, cara, um contrato de 129 milhões, um contrato de 129 milhões, nunca visto. E aí visitou a casa de Moraes aí várias Moraes visitou a casa de Vocaro várias vezes e usou pelo menos 8 vezes que a gente sabe publicamente o avião de Vocaro. Então é muito escândalo acontecendo e também o Vocaro diz que vai delatar, Moraes cria uma lei, pega uma lei antiga, passaram anos e anos e reativa elas, que quem tá preso, a delação é inválida. Então, ele criou, ele criou uma lei para se defender, que era... Qual é a lógica disso, cara? Ele pegou uma lei, quem é preso não pode delatar, tem que delatar antes. Como que é isso? Na nossa frente, a gente não poder fazer nada. O Brasil não está acordando, isso é um escândalo. É, Moraes vai ser preso aí. A gente trouxe notícias do Trump aí também, que postou seu celular, foto do Moraes preso, e ele com a chave na mão, ele preso.